Sou Ricardo Vieira, gestor do VBI REITs FOF, o RVBI11, e estou aqui para apresentar para vocês os resultados e a performance do fundo no mês de março. Nós distribuímos em março como rendimentos 75 centavos por cota, que é o mesmo patamar que a gente vem distribuindo aí desde julho do ano passado de forma estável para os nossos cotistas. Esse rendimento significa aí aproximadamente 11,6% ao ano de dividend yield sobre o valor da cota no secundário, né, considerando o fechamento de março, e 10,3% considerando aí o valor patrimonial. E por que essa diferença? Porque o fundo segue descontado entre o seu valor patrimonial, né, que é o valor marcado a mercado de todos os ativos da carteira, em 11% em relação ao seu valor de mercado. E no tocante à performance do nosso portfólio, né, da nossa carteira de investimentos, que é o que dá sustentação aos nossos dividendos, né, aos nossos rendimentos ali mensais, nós tivemos em março uma alta de 1% do nosso patrimônio líquido contra uma alta de 1,5% do IFIX. Se nós considerarmos aí todo o Q1, né, que acabou agora, o primeiro trimestre agora encerrado em março, nosso patrimônio líquido teve uma alta de 0,9% contra uma queda de 0,9% do IFIX, né? Então superamos aí mais ou menos 180 bases, o benchmark, e é essa superação constante do índice que nos faz conseguir ter um dividendo estável e razoavelmente elevado quando consideramos o contexto atual de mercado. Isso é importante e é simbólico para a gente tratar o year to date e tratar como Q1 de uma forma mais ampla, porque passa um pouco a leitura da nossa estratégia para o ano de 2022. Então, lá no final de 2021, como a gente já havia antecipado, nós tínhamos uma visão de que o aumento da taxa Selic ali ao longo de Q1, que seria a perna final de elevação da taxa de juros no Brasil, seguiria afetando os fundos imobiliários, e de fato isso aconteceu, o que se reflete sobre a queda do IFIX, por exemplo, é um dos principais indicadores que confirmam isso, e nós nos preparamos através de um portfólio defensivo, descorrelacionado do índice, e que ao mesmo tempo pudesse capturar tanto a alta do CDI como inflação ainda sob pressão. Naturalmente nós não precificávamos aí a guerra da Ucrânia, então era algo que já passava no radar dos investidores e dos gestores, mas que ainda não estava materializado, e de qualquer forma, um cenário desse conflito que potencializa a inflação e naturalmente traz na sua esteira a maior pressão para a elevação dos juros, acaba confirmando e ratificando a necessidade de um portfólio defensivo mais vinculado a papel, que transmita a inflação e o aumento da inflação e da taxa de juros diretamente ali aos seus rendimentos. Em contrapartida, o que acontece em momentos como esse? Fundos de tijolo acabam sofrendo mais, e quando você está protegido com esse portfólio, você acaba esperando esse tijolo se desvalorizar na outra ponta para que você possa fazer a transição de um portfólio mais de papel para um portfólio mais de tijolo. Essa é a nossa estratégia, já indicada desde o final do ano passado, em que a gente se protege no papel e espera essa perna final de desvalorização do tijolo. A nossa leitura é que a taxa Selic já está batendo no seu pico, por mais que ainda possa chegar a 13, pouco mais do que isso, enfim, ninguém sabe ainda precisar com exatidão. Nenhum momento em que isso vai acontecer, vai depender muito das respostas de inflação, e aí isso entra o cenário macro interno e externo, mas ao mesmo tempo a gente vê que a principal fase de elevação da Selic proporcionalmente já passou. Então a nossa ideia agora é seguir nos protegendo e gradualmente migrar para o tijolo. Então, principalmente ao longo do segundo semestre, óbvio, tudo mais constante, isso é passível de constantes revisões, por parte do time de gestão, é possível que você já comece a ver no portfólio do RVBI um maior aumento da participação do tijolo para capturar esse retorno que pode acontecer no médio, no curto ou até mesmo no longo prazo, mas que a gente espera estar entrando no low do mercado de forma geral para o tijolo, que na nossa leitura está extremamente descontado. Cabe destacar também que tijolo descontado de forma generalizada não é uma realidade na nossa visão, então eles estão descontados de maneira geral, mas pontualmente alguns de fato vão se recuperar mais rápido, de forma mais intensa, e outros tendem a sofrer de forma mais estrutural, dado um contexto de uma economia razoavelmente mais frágil, em um contexto de alta de juros e de inflação. No nosso relatório a gente mostra também como a gente movimentou muito pouco a carteira ao longo do primeiro trimestre, né, refletindo a nossa ideia de já ter antecipado esse movimento ao longo do último trimestre de 2021. Então, movimentando um pouco a carteira, trazendo um portfólio resiliente, menos dependente do ganho de capital. Hoje, aproximadamente, só entre 5% e 10% do nosso dividendo todos os meses vem de ganho de capital realizado, no qual ainda nós temos um estoque próximo a R$1 por cota, o que nos permite passar por esse período
ainda de desafios para os fundos imobiliários, mantendo o dividendo estável para que ali no momento da retomada, especialmente do tijolo, que é de onde vai vir o grande alfa aí o que a gente estima que a partir do segundo semestre, não necessariamente no segundo semestre, mas que tende a atingir o seu ponto mais baixo no momento em que termina o ciclo de alta da Selic, a gente fazer esse shift, né, no portfólio, jogar mais para tijolo, e aí aproveitar ao longo do tempo essa recuperação, e enquanto isso nós vamos nos protegendo em ativos de papel, que nos dão um bom carrego, nos tornam pouco dependentes aí do ganho de capital nos fundos de tijolo, e ao mesmo tempo sempre com o princípio de alta qualidade do portfólio. Para conhecer mais sobre o fundo e sobre os demais fundos da VBI, recomendo que todos entrem nas redes sociais e nas principais plataformas de streaming, onde esse relatório e os demais veículos da casa estão disponíveis para todos.